Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Estações de Graça. E estamos, assim, chegando mais perto do final da nossa série. Ainda não estamos acabando, mas hoje a gente chegou numa fase aí da vida adulta dos nossos filhos, talvez jovens adultos, né? Passados da adolescência. E a primeira pessoa que eu pensei para a gente conversar nesse episódio é essa maravilhosa que quem está assistindo o episódio pode ver. É a Tati Pinelli, querida. Ela é lá da minha igreja, uma das ministras da minha igreja, a Igreja Batista do Bacaxeria, aqui em Curitiba. E no ano passado eu tive o grande privilégio de fazer parte de uma turma que ela ministrou, turma para pais. Ela dá aula na IBD para pais. E eu e meu marido pudemos aprender muito através do testemunho dela, do marido dela, né, dos ensinamentos, e conhecer um pouco mais dessa família, dessa mãe maravilhosa que a Tati é, inspiradora, e ela aceitou o convite. Eu fiquei super feliz de poder trazer alguém assim do meu convívio eclesiástico, né, para o podcast. Fiquei super animada. Então, Tati, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o meu convite. Imagina, Jay! Oi, mãezinha, que bom estar aqui. Tempo gostoso, para mim é um privilégio mesmo estar aqui, uma grande oportunidade que Deus está nos dando, né? De compartilhar um pouquinho, né, desta mãe pela graça aí que o Senhor realmente me permitiu ser, né? Amém, querida. Bom, para começar, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para as nossas ouvintes, falar aí da tua família, né, dos teus ministérios, do teu trabalho. Conta para nós aí, Tati. Então, vamos lá, meninas. Bom, meu nome é Tatiana Pinelli, né? Filha do Deus vivo, né? Transformada pela graça já há alguns anos, quase 20 anos já. E eu louvo a Deus, né, pela oportunidade que Ele me deu de ter ao meu lado lá meu esposo. Há 29 anos nós estamos juntos, né? Somos pais do Bruno e da Maria, né? Bruno tem 24 anos, Maria tem 22, vai fazer 23 agora, sexta-feira, Uau. nossa princesa, né? E, na verdade, eu sou formada em administração, minha primeira formação, né, como administradora. Sou formada em teologia, sou formada, fiz pós-graduação em aconselhamento pastoral familiar, né, pela Fabapar. Atuo, né, estou como ministra na Igreja Batista do Bacaxeri já há alguns anos. Tive o privilégio de estar à frente do Ministério de Adolescentes durante 7 anos, né? Depois, durante 5 anos, na área de missões, né? Trabalhando diretamente com os missionários em campo, um grande privilégio, crescimento, oportunidade assim maravilhosa que Deus me deu também, né? E hoje eu atuo diretamente com aconselhamento familiar para mulheres, né? Uhum. Estou ali, né? Estamos ali, eu e meu esposo, Laduir, como coordenadores da classe de pais, Kadosh, que são pais, né, com filhos de 4 anos, né? A classe aí que a Uhum. Jay participou com a gente, o Antônio também, né? Sim. Uhum. Privilégio também. Já fizemos parte do Talmidim alguns anos atrás, fomos 3, 4 anos à frente ali da coordenação do Talmidim, do Águias também há muitos anos, né? Então Deus aí tem usado a nossa vida, né, para transformar outras vidas, né, através dos dons e talentos que o Senhor ali tem nos proporcionado. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Bom, a minha família, né, presente de Deus, meus filhos, eu sempre quis ser mãe, sempre, desde pequenininha, brincava de casinha, né, já Uhum. sonhando ali com os meus filhos. No começo a gente queria ter dois, sempre quisemos ter dois filhos, a gente imaginou que um seria né, queríamos, né, um filho nosso e um filho do coração, né? Uhum. Mas logo quando o Bruno tinha 1 aninho, eu já engravidei da Maria, né? Então, nossa princesinha chegando e a gente vem só agradecer a Deus assim pelo privilégio de ser mãe, né, do Bruno Uhum. e da Maria e viver ali uma etapa de mãe mesmo, Uhum. experimentando o agir do Senhor na nossa vida, né?
Sim, que precioso, Tati. É sempre muito gostoso ouvir, assim, de pessoas que já passaram por tantas fases, né? Vocês, assim, claro que a gente nunca vai deixar de ser mãe, né? Isso é um título, um papel da nossa vida que nunca vai ser tirado de nós, mas vai mudando muito com o tempo, né? O tanto que eu tenho que estar com a mão na massa hoje é muito diferente do que o que você tem que estar com a mão na massa, né? Só que para você hoje olhar para os seus filhos, né, um com 24, outra com quase 23, e poder realmente descansar que eles estão responsáveis, adultos, independentes, né, pessoas íntegras, você teve que pôr a mão na massa por muitos anos, né, e teve que Teve uma investir o longa seu caminhada. tempo. É, exato, né? Então, assim, é muito legal ver famílias, né, colhendo os frutos. A gente sabe que é tudo graça, né? O que a gente mais fala aqui nesse podcast, mas somos Com chamadas, certeza. né? E temos Aham. uma responsabilidade. Então, isso é muito inspirador, né? O assunto desse episódio é sobre as escolhas, né? Escolhas vitais. Porque eu acredito, assim, que eu pensei nesse tema, nesse título, porque eu acho que chega uma fase ali, né? Logo assim, depois da adolescência, até essa fase, assim, que tá o Bruno e a Maria, né? Que são muitas escolhas, né, Tati? Assim, é uma escolha atrás da outra. E são escolhas que mudam a vida, né? Assim, Uhum. eles ainda não são casados, né? Mas assim, nessa fase, geralmente, muitos jovens escolhem, né, o seu parceiro de vida. Meu, essa escolha muda totalmente a sua vida, né? Tanto pro bem quanto pro mal, dependendo da escolha que você faz, né? Exatamente. Escolha de carreira acontece por essa faixa etária ali, né? Entre os 17 e 18 anos até essa idade que os teus estão, assim, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, né? Como as mães podem se preparar, talvez, né? Porque a maioria do nosso público aqui são as mães de filhos mais jovens. Mas eu tive pedidos, viu, Tati? No direct Uhum. esse ano, quando a gente anunciou que a gente ia falar das fases da maternidade, eu tive pedidos. Por favor, fale sobre filhos adultos. Filhos estão na faculdade. Uhum. Tem mães que ouvem e querem, né? Refletir mais sobre isso, né? Então vamos começar pensando assim, na sua opinião, na sua experiência, quais são algumas escolhas assim que são as mais importantes da vida, né? Do que você viu até aqui dos teus filhos, do teu gabinete de aconselhamento, né? Das famílias que você tem acompanhado. Quais são algumas escolhas, primeiro isso, né? Que realmente mudam a vida e como nós, mães, podemos ajudar os nossos filhos desde pequenos para chegar lá na frente e ficarmos tranquilas que eles vão fazer uma escolha ok, assim. Exatamente. Eu acho que a nossa maior escolha, né, sem dúvida alguma, é seguir a Cristo Jesus, é aceitar o sacrifício de Cristo, né, e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sim. E eu acho que o grande desafio, Jay, disso tudo é escolher deixar o Senhor ser o nosso Senhor, né? E essa fase e essa escolha tão primordial para a nossa vida em todas as áreas, como mãe, como mulher, como esposa, como serva do Senhor, como profissional, ela depende da nossa intimidade com Deus, né? E quando eu estou conectada com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, automaticamente eu vou ser uma mãe melhor, né? Porque eu vou estar conectada com os mesmos sonhos do pai, eu vou estar conectada com aquilo que o pai tem para mim. Então, os meus sonhos serão os sonhos do, né? Os sonhos do Uhum, pai serão os meus desejos serão os sonhos, né? Serão os desejos de Deus, serão os meus desejos, porque eu tenho essa conexão, né? Isso uhum, passa pela intimidade diária, né? uhum, Busca cada fase da maternidade, né? Cada fase da maternidade a gente precisa aprender, a gente precisa lidar, né? Porque o Bruno e a Maria, eles não são mais aqueles mesmos bebezinhos de quando nasceram, de quando tinham aquelas crianças de 6 anos, aquele adolescente de 16. Cada fase eu precisei aprender a ser mãe, né? uhum, Sempre na dependência do espírito, né? Então uhum, eu decido diariamente me colocar na presença de Deus e é, Deus, o que, que eu tenho? O que, que o Senhor tem para mim hoje? Né? Que mãe que eu vou ser para Maria hoje? A minha oração, que mãe que eu vou ser para o Bruno hoje? Né? O Bruno ficou, eu acho que durante uns 5 anos morando nos Estados Unidos. Então eu tive que aprender a ser mãe, né?
de um jovem adulto que estava morando fora, mas dependia financeiramente da gente e também estava fazendo escolhas longe. Mas nesse Uhum. processo das escolhas diárias que a gente tem intimidade com Deus, a gente busca ouvir a voz de Deus, Uhum. né? E como Uhum. que eu instruo o meu filho a ouvir a voz de Deus? Conversando com ele, orientando, chamando, e sendo exemplo. Como que o meu filho vai ler Uhum. a Bíblia se ele não me vê ler a Bíblia? Como que ele Uhum. vai jejuar se ele não me vê jejuar, né? Uhum. Como eu trato as pessoas, né? Buscando orientação no Espírito Santo, dão a eles direção das escolhas que eles precisam fazer, né? Uhum. Como eu trato o meu esposo, a Maria estava se espelhando para ela tratar o marido dela, né? Então, todo dia, como eu escolho depender do Senhor para tratar o Ladoir, vai ser como a Maria vai escolher tratar o marido dela. Olha a Uhum. importância disso. Sim. Olha a Uhum. importância, né, de a gente estar conectada com Deus para que esses frutos, né, impactem a vida dos nossos filhos, né? Sim. Eles desde muito pequeno, uh, eu sempre fui a questão ali de influência mesmo, de estar perto, né, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso, né? A gente não está falando aqui de perfeição, mas a gente tem que buscar isso. É o que a palavra de Deus, né, nos orienta, ser de santos porque eu Sim. sou santo, né? Então essa busca, né, da presença de Deus, né, escolhas, escola, comprar, vender. Gente, vamos orar, vamos pedir para que Deus, né, nos oriente nessas escolhas, o que, que a gente vai fazer, vamos mudar de escola, não vamos mudar de escola, vamos fazer isso, vamos Uhum. comprar, vamos viajar, né? Tudo. Então eles foram crescendo, aprendendo a depender de Deus, né? A Que fazer lindo a isso. escolha Uhum. diariamente depender de Deus. Vamos viajar, então vamos orar. Como que vai ser Uhum. isso? A gente tem dinheiro, a Uhum. gente não tem, né? É, administrar as finanças nesse processo, né? Eles desde muito cedo a gente entendeu que eles precisam administrar o dinheiro, né? E através do dinheiro a gente glorifica Deus, Uhum. né? De como a gente lida com o dinheiro, a gente está glorificando a Deus e glorificando a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Uhum. Então dava para eles, né? Eles tinham 6 anos quando a gente começou a mesada, a semanada, né? Ali dando dinheirinho semanalmente, ensinando, né? 10% é do Senhor, devolvendo na casa. Eles adoravam Uhum. sair correndo o dia do pregar, né? No domingo. Então, separar 10%, né, para uma poupança, para aquilo que eles queriam fazer, de repente juntar dinheiro para uma coisa maior, e deixava eles administrar o dinheiro deles como eles queriam, né? Uhum. Porém, orientando e mostrando, né? Se você gastar tudo, se você fizer isso, se você quiser aquilo, né? Mas eles tinham a liberdade já de fazer algumas escolhas, né? Sim. Mas Uhum. tão bonitinho, às vezes eles vinham orar assim, mãe, eu tô querendo aquele negócio, então eu preciso guardar dinheiro, eu vou orar para ver o que Jesus quer que eu compre, né? Eu achava tão bonitinho, Ah, que amor. E eu acho né? que isso é tão precioso, assim, né? Porque mais do que pontuar, assim, quais escolhas da vida, né, que a gente tem que já instruir, claro, a gente vai instruindo, né, sobre como escolher um parceiro, uma parceira para a vida, né? Claro, na idade certa, vai falando sobre isso, né? O que buscar, o que observar. Mas muito antes disso, né, é ensiná-los a buscar do Senhor a resposta, a orar sobre Todos as os dias. escolhas, né? E isso é tão importante. E a gente, né? A gente falou já algumas vezes sobre isso nessa série, assim, como nós mães, às vezes tratamos tantas coisas na vida dos nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, assim, que é muita coisinha, é muito detalhe, né? Muita. Parece que a cada 5 minutos a gente faz uma escolha por eles. Sabe, assim, tipo, Aham. a gente tá sempre decidindo coisas, né? E claro, aos poucos a gente vai delegando e tal, mas a gente raramente traz o espiritual para esses momentos triviais, sabe? Claro, eu não vou dizer para ensinar a criança a orar para escolher uma meia, né? Não é isso. Não. Mas Aham. mas a gente perde às vezes umas oportunidades, eu acho, assim, né? Daí voltando um pouquinho para as mães que têm crianças pequenas como eu, assim, sabe? Às vezes a gente perde umas oportunidades de pensar em como a Uhum. gente pode trazer essa reverência diante do Senhor para as escolhas da nossa vida, né? Mesmo as de criança.
coisas pequenas de criança, sabe? E a gente vai E aí você tratando vai tudo como construindo, né? Você vai isso. construindo. E aí, Uhum, quando ele chega lá, na fase adulta, um uhum, pouco antes ali, que ele está se preparando para o vestibular, né? A uhum. gente levou eles a se prepararem. Todos procuraram fazer o carrier, né? Para entender, ter uma direção ali da vida profissional deles. Mas tudo isso dependendo do Senhor, né? Orando. Eu Uhum, sempre dizia assim para eles: eu sei o que vocês vão fazer, o que vocês vão ser quando crescerem, né? E aliás, eu falava isso para os adolescentes que muitos deles, né, conviveram comigo durante 7 anos na juventude da igreja. Eu falava para eles que eu já sei o que todos, a profissão de todos eles. Aí eles olhavam para mim: sério, mamãe, que me você sabe? Eu falei: conta. claro, você vai glorificar a Deus. A gente não sabe ainda, né, que área, que dons você vai, né? Se Uhum, é como administrador, se é como contador, se é como professora, enfim, tantas médicos, enfim, né? Então, uhum, a sua profissão eu já sei, você vai glorificar a Deus, né? E aí, dentro da instrumentalidade que Deus vai depositar e a direção que Deus vai dar para sua vida, né? Você vai construir uma profissão que continue uhum, glorificando a Deus, né? Porque a gente não pode separar, não uhum. existe separação, né? Deus está Sim, envolvido com todas as áreas da nossa vida, né? sim, E, exato. né, depender do Senhor vai nos levar a fazer escolhas saudáveis, escolhas Uhum, certeiras, e se Deus permitir que coisas erradas aconteçam ao longo da caminhada, uhum, permissão de Deus, né? Se sim, caso eventualmente escolherem coisas que não vão glorificar a Deus, porque Deus tem um propósito, e eles vão crescer e aprender, e é permissão de Deus. Assim, pelo sim. menos, né, a gente crê e a gente demonstra para eles e ensina a eles dessa forma, né? É, as escolhas erradas fazem parte, né, Tati? Fazem Assim, parte da história, fazem parte só da que, vida, só que tem né? algumas escolhas, né, essas escolhas vitais, né, que realmente podem também ser erradas, mas que as consequências são um pouco maiores, né, e vão realmente Uhum, uhum, transformar todo o futuro, né? Agora, assim, voltando um pouco lá pro começo, né? Porque eu penso assim, que às vezes eu imagino que todas as mães querem que os seus filhos cheguem à idade adulta independentes, né? uhum. Autônomos, Sim, responsáveis e aham, capazes de escolher com uhum, sabedoria, né? Mesmo se não escolher exatamente aquilo que a gente quer, eles saberem escolher, né? Ponderando, orando, buscando o Senhor, enfim. uhum. Mas às vezes a gente tem muita dificuldade de delegar para eles, né? Uau! Algumas Uhum, responsabilidades. E daí eu vejo, assim, né? Eu já vi muitas histórias, né? Eu ainda não tenho filhos adultos para falar de mim, assim, mas eu já vi muitas histórias, assim, né? De filhos adultos lá com 20 anos que até agora, né, não conseguem comprar uma camisa sem falar com a mãe, né? Ou não conseguem se virar para pedir uma comida, né? Sempre dependem demais ainda dos pais em situações, né? Cenários que talvez eles já poderiam ter um pouco mais de autonomia. E eu penso muito assim que a gente vai delegando aos poucos, né? Não sim, sei se você perfeito. concorda comigo, né? Concordo. Aham. Como que foi para você, assim, esse processo de ir delegando, sabe? Ao longo da vida dos seus filhos, que eu sei hoje que eles são, assim, né, super autônomos, praticamente Uhum, independentes já, né? uhum, E eu queria saber, assim, como que foi esse processo ao longo da vida deles, né? Você falou que com 6 anos vocês já começaram a instruir as finanças, né? O uhum, que uhum. mais, assim, como que você envolvia eles nessa assim, em delegar essas responsabilidades para eles? Eu acho que tudo foi acontecendo no dia a dia, né? Você vai experimentando, cada um na sua maturidade, né? As Uhum, mulheres têm uma tendência a serem mais maduras, né? Ali eles são muito próximos, né? Tem 1 ano e 8 meses de diferença, mas aham, é visível. A Maria é um pouco mais madura, era, né? Agora eles já estão bem, né? Mas no uhum, começo, assim. Então, essa construção, né, de delegar, eu acho que tem mais a ver com a gente, né? uhum, Do que com uhum, eles. Muitas vezes a gente fica subestimando. Será que vão conseguir? Será que não vão conseguir? Né? Então, decisões e escolhas como de roupa, não de uhum, comprar, né? Quando são uhum, pequenos, mas do tipo, pode escolher a roupa que você quer ir, né?
E aí eu tive uma época, eu brinco, né, que eu era mãe frustrada, porque eu não gostava de rosa. E minha filha Ah. amava rosa. Aí dos 2 aos 10 anos ela só usava rosa. Eu lavava uma Meu Deus. máquina de roupa rosa por semana, porque ela só usava rosa, Ah. né? E aí eu fui experimentando, né? Essa questão de delegar responsabilidades, de, por Uhum, exemplo, cuidado um com o outro, onde ir, onde não ir, né? Eu nunca fui uma mãe super protetora, não mesmo, uhum, uhum, né? Às vezes eu pequei, talvez, né, por não liberdade demais, não por isso, mas, por exemplo, assim, você quer ir em tal lugar, então vamos ver a situação, como é, vamos conhecer esse pai, conhecer essa mãe. Quer dormir na avó? Vai na avó dormir. Quer dormir na tia? Vai dormir na tia, né? Os uhum. amigos, claro, a gente tem cuidado ali, entender, tem Sim. que ter uma amizade mais próxima, né? Uhum, Mas uhum, isso foi, assim, foi um processo natural, uhum, né? Conforme a gente vai delegando, a gente vai ali administrando e observando as responsabilidades. Porque tudo uhum, aquilo que a gente delega, né, para eles, a gente tem que mostrar que se eles tomarem o que eles forem decidir, tem consequências, sim. né? Legal. Desceu no parquinho, digamos, eu morava no prédio e aí tal idade eu pode descer no parquinho sozinho, Uhum, né? Então você desce no parquinho sozinho. Existe uma regra. Ok, você vai descer no parquinho, mas para onde você ficar é no parquinho. Se você não é, fugir, não sair de lá e não me avisar, aí a gente vai ter uhum, consequências. Vai ter as consequências. uhum, Por exemplo, uhum, quando começam as saídas, né, lá com 13 anos, aí vou no shopping, vou no cinema, né? uhum. Ok, Ai, Senhor. vamos no cinema, vamos, claro que vamos no cinema. Então, mamãe Uhum, vai deixar, né, na porta do uhum. cinema, quem que vai, toda aquela, né? Eu sempre era a mãe turista, tá? Sempre levava todo mundo. Eu tinha um carro de 7 lugares, então é aqui que vai todo mundo, né? Então eu levo, eu busco, sempre foi assim, né? Então eu deixava lá. Eu lembro que tem uma vez que aí a gente combinou, muito engraçado, a gente combinou um determinado local, né? Era para ir ao shopping. Eles não iam lanchar, era só para fazer ver o cinema, ir ao cinema. Não iam lanchar, mas podiam comer lá as breguetes, o que eles quisessem dentro do cinema. E depois eu pegava eles na frente do cinema. Só que eles saíram do cinema e foram no banheiro. Aí meu filho ligou para dizer que estava no banheiro, Ah, que amor. né? Então, assim, são Uhum, essas coisas, né? Conforme você vai delegando, você vai também transferindo a responsabilidade para eles. Claro, tudo dentro da faixa etária, né? Tudo dentro. uhum, Então, assim, sempre aquela dorzinha no coração faz parte, né? E uhum, quando vem a primeira festinha, né? Lá com 15, 16 anos, 15 anos, e aí você, será que eu deixo? Será que eu não deixo? Vamos conversar. Quem que vai estar nesse lugar? Aí, de repente, não é um uhum. local que você gostaria que ele fosse. E aí? Você deixa, você não deixa, né? A gente sempre conversava muito, eu e meu esposo, antes de tomar qualquer decisão com essas questões de Legal. sair ou não sair, para onde vai, Uhum, aqui pode, aqui não pode. Rolou uhum. muitos nãos, né? Rolou muitos, mas todo mundo vai, e daí você não é todo mundo, né? Frase clássica. Cresceram, ninguém morreu, ninguém se jogou da ponte, né? Uhum. Aprenderam com os nãos, né? E tinha uma vez, eu lembro, uma festa que eu não queria que o meu filho fosse, né? Mas ele estava super animado. Eu falei, então nós vamos pro joelho, né? Senhor, eu e o senhor temos uma conexão aqui. Falei, Deus, meu coração não está em paz, mas meu marido falou, amor, a gente não pode dizer não para tudo. Ele já tinha dizer. E aí eu falei, Deus, faz alguma coisa, dá uma dor de barriga de repente, né? Né? Você ora para Deus assim e já quer dar os negócios que Deus tem que fazer, né? Já dá, né, todas as diretrizes, né? Caso você precise de uma Deus, ajudinha aí. Deus, né? Da nossa infinita, né? Tolice, meu Deus, Senhor, dá, resolve. E nada, o menino se arrumou na hora de entrar no carro, tá Ai, tudo bem, Senhor. Senhor. Então tá, Deus, eu orei, vai. Chegou na festa.
E eu ia num jantar, nós íamos num jantar muito próximo, acho que uns 2 quilômetros ali na casa de amigos. 40 minutos depois, acho que nem isso, toca o telefone. E era ele. Aí eu fiquei preocupada, né? Oi, Hum. mãe, tudo bem? Tudo. E daí, filho, tudo certinho? Aí ele, sim, mãe, vocês estão na casa do fulano? Eu falei, sim, estamos aqui, a gente vai jantar. Mãe, vem me buscar, que eu quero ir aí jantar com eles, porque eu acho que aí deve estar muito mais legal do que aqui. Olha. Em 2 minutos eu tava lá buscando Glória a ele, Deus. Não precisou de né? dor de barriga, né? Tadinho. Nem precisou de dor de barriga, eu só queria botar uma dor de barriga no meu filho, tadinho, É. né? Então, quando a gente depende do Espírito Santo, é isso que acontece, Jay, né? Uhum, uhum. É, realmente vai chegar momentos que a gente não pode dizer não para tudo, Sim. Uhum, né? A gente não pode dizer, a gente pode instruir, né? Eles vão uhum, crescendo e eles são, você vai ali orientando, delegando, mas mostrando para eles a responsabilidade e também mostrando para eles que se vocês forem por aqui, tomarem essa decisão, isso vai acontecer. Se vocês tomarem, irem por outra direção, isso vai acontecer. uhum. E eis a Sim. responsabilidade, eis a consequência. Todas as nossas escolhas diariamente têm consequências. A gente sabe disso, Uhum. né? E é E cabe a interessante. nós, como pais, instruí-los sobre isso, Sim, né? é interessante esse exemplo que você citou, né? Porque assim, digamos que ele tivesse tido um piriri, né, e não conseguisse ir pra festa, ele ainda ia ficar no coração aquela coisa tipo, ai, na Eu próxima queria. eu queria Uhum, ir, eu tipo, tô perdendo uma coisa massa, né? E olha uhum, como Deus fez de uma forma tão melhor, né? Que foi ele ir ver e entender que não é pra ele, porque não combina com quem uhum. ele é, né? E eu quero sair daqui e jantar com meus pais, os amigos deles são muito mais legais. E olha Aham, que bacana, né? Isso, assim, porque às vezes a gente tem assim esse cuidado, né? De tipo, olha, proteger os nossos filhos, né? uhum, Mas às vezes essa proteção é tão grande que vai uhum, gerando uma grande curiosidade, né? Sobre uhum, o que que é esse negócio que todo mundo pode, menos eu, né? Nunca uhum. ver, nunca nem, assim, não tô falando sobre tudo, né, gente? Claro que tem coisas Sim, que nunca precisa experimentar na vida pra saber que é uma não, porcaria. com certeza não. Mas assim, né, um encontro na casa de alguém, alguma, né, um lugar, às vezes assim, hoje mesmo, olha que interessante, hoje à tarde chegou o momento assim dos meus dois meninos, né, um de 4, um de 6, assistirem um desenho da tarde ali, e eles pediram para ver um que eles nunca tinham visto e eu também nunca tinha visto. Isso aqui em casa normalmente assim, se a gente não viu, né, eu e meu marido, a gente prefere não deixar e tal. Uhum, Mas era um tema conhecido, é meio que um remake de uma coisa clássica. Assim, eu não vou nem citar exemplo, né? Porque, sei lá. E daí eu perguntei pro Antônio: você já viu esse aqui? O que você acha? Né? Ele falou assim: ah, pelo que eu sei, e era classificação livre, né? Mas isso não quer dizer nada, tá, gente? Classificação sim, livre de acordo com quem, já né? era. Então, assim, aí eu só falei assim: bom, vou fazer o seguinte, né? Eu não podia ficar, era um episódio de 15, 20 minutinhos ali. Eu não podia ficar sentada ali com eles, porque eu tinha que atender a menorzinha que tava precisando de mim. E eu pensei assim, bom, eu vou fazer o seguinte hoje, né? Eu vou falar assim pra eles, ó, vocês podem assistir. Quando acabar, a mamãe vai sentar com vocês e vocês vão me falar se esse desenho Joia. combina com as coisas que vocês gostam, acreditam, se vocês Uhum, acham que a luz de Jesus brilhou nesse desenho, né? Coisas assim. E foi de boas, não tinha nada de errado no desenho, eles nem gostaram tanto, na verdade, assim, tinha muito diálogo. uhum, E, enfim, assim, né? No fim, não, mãe, é legal, mas não preciso ver mais e tal, não tinha nada demais, assim, né? uhum, E eu uhum. fiquei pensando assim, nesse momento ali, foi a primeira vez que eu fiz isso, assim, de deixar eles assistirem um negocinho, né? Claro, versão criancinha, né? A minha história. Mas essa comunicação, né? Não é assim, tipo, não, pronto, acabou. Você não é todo Uhum, mundo, né? Aquela coisa toda assim, né? uhum, E vai fechando o coração deles para nos falar as impressões deles, até eu acho, sabe? Da uhum. vida, né? Do que eles estão vendo por aí, o que eles sentiram vendo aquele negócio. Exatamente. Uhum, E isso, assim, é tão importante, né? Eu tô bem, assim, tô engatinhando ainda nessa jornada de deixar escolher, porque eu sou tendo a ser mais controladora, assim, né? De ah, tipo, tá. Uhum. põe aqui embaixo da minha asa e tá Sim, tudo seguro, né? Mas eu uhum. sei que eu preciso aprender, né, com testemunhos como o seu, assim, de ir
né, deixando eles fazer algumas escolhas, micro escolhas, né? Agora eu quero Uhum. saber, Tati, me diz assim, se ao longo desses 24 anos já Hum. houve assim, principalmente agora nos últimos anos, né? Se já houve algum momento assim, alguma escolha que você viu os seus filhos tomarem, que é diferente da que você teria feito se você pudesse ali virar eles pro lado que você queria, sabe? Se isso já aconteceu e como que você lidou com isso, assim, como que você se sentiu, como que você conversou, você falou que teria feito diferente, não falou? Como que você lida com esse tipo de situação, assim, que eles escolhem algo que você fala, Uau! poxa vida, não é isso. Eu acho que a nossa primeira escola da vida é o casamento, né? Porque você está partilhando a sua vida ali com uma pessoa Uhum, que toma um monte de decisões que não seriam as mesmas que você faz, uhum. certo? É, E se você quando, estivesse sozinha, né, digamos, não né? faria assim, aham. Não faria assim. E aí quando chegam os nossos filhos lindos, né? E Uhum. aí tomam escolhas que não seriam as suas escolhas. Não que fossem erradas. De repente nem são escolhas erradas, só não são as mesmas escolhas. E o que Sim. fazer? Choramos, nos descabelamos, né? Corre para impedir, não faz isso. né? Eu acho que da parte de crescer como mãe, porque a gente está sempre crescendo como mãe, os filhos vão crescendo, a gente cresce como mãe, né? Uhum, Eu acho que é a mais difícil, né? Porque você tem que buscar entender qual é o teu limite, até onde você vai chegar, uhum, né? Há um tempo atrás, o Bruno, né, tomou algumas decisões que seria uma decisão que eu jamais tomaria, né? E nós fomos como pais buscar orientação, né, para entender até onde a gente iria com aquela uhum, situação, né? Primeiro, a decisão que nós tomamos, ele saberia muito bem que essa não era a nossa decisão, né? Colocamos para ele, né, a responsabilidade das consequências que ele teria daquela escolha, que não seria a nossa escolha, né? E que nós estaríamos ali para ouvi-lo também, uhum. né? Diante o porquê que ele tomou aquela decisão, né? E sim, ele colocou os argumentos deles, a gente continuou colocando os nossos argumentos, né? Só que ele continuou, né, na direção ali dessa tomada de decisão que não seria a nossa, nem muito menos a minha, né? Como mãe, enfim. E Uhum, ao longo do tempo eu fiquei mesmo na dependência do Senhor, orando para que Deus mostrasse para ele, né? Graças a Deus, Deus foi tão bom, tão maravilhoso que deu a ele a oportunidade de entender que ele estava tomando uma decisão errada, né? Depois de algum tempo, que tinha tomado, né, a decisão errada, ele veio nos pedir perdão depois de um tempo, pai, ó, mãe, me perdoe uhum, se eu desonrei vocês, né? Eu, né, por vários motivos tomei essa decisão, né? E a gente, né, na expectativa ali de receber o perdão dele, porque a gente sabia que isso era dele, né? Que ele, um momento ele ia reconhecer aquele erro, né? Porque a uhum, gente o conhece, sabe dos princípios, sabe dos valores que ele desenvolve como cristão, né? E foi muito maravilhoso, e a misericórdia do Senhor cercou ele, né? E deu a ele a oportunidade ali de se retratar, de resolver as coisas, e as consequências, né, não foram desastrosas, mas poderiam ter sido, né? E uhum, era uma escolha que poderia ali mudar até o futuro dele, né? Mas a uhum, misericórdia do Senhor, né, tem uhum, cercado eles, porque eles têm temor, né? Embora sim, algo que a gente plantou a vida inteira, né? Então assim, eles precisam saber, eu acho que eles precisam saber que nós não tomaríamos essa decisão ou tomaríamos aquela outra, né? Se pedirem a uhum, nossa opinião, eles são adultos, uhum, eles são agora responsáveis pela vida deles, né? sim, Embora ainda morem os dois comigo, né? O Bruno morou 5 anos nos Estados Unidos, voltou recentemente. Eles têm esse cuidado, esse respeito, né?
Meu filho morou 5 anos nos Estados Unidos e quando ele, não todos os dias, ó, mãe, tô indo em tal lugar, tô indo aqui, tô indo lá. Não. Mas, por exemplo, ele ia viajar, ele sempre me falava, mãe, tô indo viajar com o time. Ele jogava futebol, tô indo viajar com o time, vou viajar com o pessoal da igreja, vou viajar com os meus amigos. Uhum, Mãe, é Natal, o que que a mãe acha? Eu acho que eu não vou para o Brasil, então eu vou na casa de um amigo mais longe, né? Sempre pedindo a nossa orientação, né? uhum, Então eu acho isso assim maravilhoso. A gente, né, meu filho tem 24 anos, ele fala onde eu vou, mãe, tal hora, onde eu volto, né? uhum, Maria, a mesma coisa, né? Mãe, tô indo aqui, tô uhum, indo lá. Mãe, eu tenho essa decisão para tomar, né? O ano passado, recentemente, ela queria fazer um curso fora, veio procurar a gente, veio pedir a nossa orientação, o que que a gente achava, né? Juntos nós oramos ali para Deus proporcionar. Tinha questão financeira também. Ela falou: então, pai, vamos fazer um combinado aí. O pai paga uma parte, eu pago outra parte. Cabe no orçamento, não cabe? Posso fazer esse ano? Vamos esperar ano que vem, né? Então, uhum, assim, eles têm feito escolhas, né? E assim, muitas delas, graças a Deus, são escolhas que nós faríamos, né? Que eu faria como uhum, mãe, mas algumas delas não são, né? E eu uhum. respeito isso, né? Mas Sim, sempre ali uhum, mostrando para eles, né? Claro, mãe, o que que você faria? Você uhum, tomaria essa decisão? Claro, minha filha, né? Ir, uhum, né, para o exterior, fazer um curso na sua área, relevante, importante para o seu currículo, vai te agregar, ok. Aí lá ela queria saber o que ia fazer, o que não ia fazer, se podia viajar, guardou dinheiro para passear um pouco antes, né? Não, filha, eu não faria assim, eu faria de outra forma. Mas se você acha que assim é melhor, eu vou respeitar a sua decisão. E de repente até posso ver que de repente a decisão que ela tomou era melhor do que a minha, né? uhum. E a Sim. gente acaba aprendendo com isso, É, eu né? acho que a palavra que você falou, respeito, é tão chave, né? Respeitar os nossos filhos como indivíduos que não são a gente, né? Eles não são a gente, eles são pessoas diferentes. E o Única. fato deles fazerem escolhas diferentes das que nós faríamos, nem sempre é um problema, né? Pode ser Com muito bom certeza. para a vida deles, né? É claro que não estamos falando aí de escolhas claramente equivocadas, né? Assim, Sim. mas Uhum. mesmo essas, né? Como você citou o exemplo, às vezes é importante que passe por aquilo, né? E o Senhor Para crescer. redime, e o Senhor derrama graça Uhum. e quanta, né, se for olhar eu com meus 21, 22, ainda também morava com os meus pais, Senhor, né? Eu imagino quantas vezes a minha mãe teve que morder a língua para tipo, ai, deixa ela, né? Deixa ela Aham. aprender, né? Me deram Uhum. bastante esse espaço, assim, com esse aconselhamento sábio, Uhum. né? Que a gente Uhum. sempre teve essa comunicação aberta, eu sempre podia conversar com Perfeito. eles, né? De chegar e Uhum. falar, mãe, o que que você acha e tal, mas no fim, quando a gente tem essa idade, geralmente a gente vai fazer o que a gente quer fazer, né? Assim, Exatamente. porque a Uhum. gente ainda não tem a maturidade, assim, de se abnegar, né? De tipo, ai, sacrificar o nosso querer, assim. A gente precisa Uhum. dar, né, com o nariz na parede em algumas situações para E até amadurecer e para formar a crescer. nossa identidade, né? É, e tem parte. Isso é outra questão, né? Eu já ouvi muito falar, assim, minha mãe fala isso, assim, que Uhum. existem fases da nossa vida que é necessário a gente fazer diferente dos nossos pais. É meio que uma coisa Uhum. natural do nosso processo de amadurecimento, né? De você, Uhum. meio que inconscientemente, mas é algo do ser humano, assim. Você vai pelo caminho que você sabe que seus pais não iriam, sabe? Não assim, claro, o caminho do Senhor, não tô falando disso, mas Não, não. coisinhas da vida Aham, aham. que parece que você está dizendo assim, eu quero fazer diferente de vocês. Eu não sou vocês, né? Esse Aham. rompimento, né? Acho que a palavra é Sim. rompimento. Ele é Aham. necessário para que depois lá na frente você olhe e fala, nossa, como meus pais foram sábios, né? E tal, olha só, passamos Isso. por isso, passamos por aquilo e ter essa admiração lá na frente, sabe? Agora, Exatamente. essa questão assim da influência, eu acho que é algo que as mães, assim, pais e mães, né? Claro que a gente tá falando com mães, mas Aham. Sim. pais, né? Tem muito, assim, temor dessa palavra, né? Porque, assim, Muito. quando eles são pequenos, como os meus filhos, a gente pensa assim, ai meu Deus, as influências, né, do inimigo, as influências do mal, as influências do mundo vão atacar meu filho, ele vai ver esse desenho e a vida dele vai ser arrasada para Aham. todo sempre, né? Porque ele vai ser influenciado por isso e tal. E a gente esquece, né? Isso é algo que eu sempre falo, assim, né, com as mães. A gente esquece que
a maior influência somos nós, os pais, né? E isso tem que causar alegria e temor ao mesmo tempo, né? Porque como estamos influenciando aí com sabedoria, intencionalidade, né, nos caminhos do Senhor. Mas vai chegar um momento, né, que essa influência que eu tenho hoje para os meus filhos é diferente quando eles são adultos, né? Porque hoje, assim, se eu falar para eles, né, que você engoliu uma semente de melancia, vai crescer uma melancia na sua barriga, eles Ele vai acreditam, acreditar. né? Claro, não mintam para seus filhos, tá, gente? Eu não falo isso para os meus filhos, não mintam para seus filhos. Eles vão descreditar tudo que vocês falam lá na frente, né? A gente não deve contar essas mentirinhas. Mas assim, se eu falar uma bobeira dessas, eles acreditam, né? E porque assim, mamãe falou, papai falou, a gente ainda não chegou na fase em que eles questionam, né? Aí depois, né, a gente já teve episódio sobre adolescência, tudo muda, né, gente? Tudo muda. E hoje, assim, nessa fase adulta, você sente, Tati, que você ainda tem alguma influência sobre a vida deles de uma forma assim positiva? Ou você sente que eles ainda são mais influenciados por outras vozes? Ou assim, eles vão fazer o que eles querem, pronto, acabou? Não, eu acho que ainda a gente, né, por misericórdia, assim, eu acho que essa conexão que a gente constrói, tudo é construção, né, Jay? O Uhum, relacionamento com os filhos, eles começam lá, desde muito pequenininho, nas nossas conexões uterinas já, uhum, que vêm passando, né, sim, as influências quando eles são pequenos, né, o jeitinho de vestir, mamãe, tudo, palavras, tudo que a gente fala, eles estão ali repetindo e você uhum, acaba sendo, né, a primeira grande influência na vida dos seus filhos, né? E sim, a gente hoje, né, a maneira da gente se vestir, né, o zelo pelas coisas, a Maria fala, né, eu gosto muito de mesa posta, né, quem me conhece sabe, eu gosto, uhum. pratico desde que eu casei mesa posta, então ela vê nisso, mamãe, né, eu quero fazer como você e já faz, né, recebeu o namorado dela em casa e fez mesa posta para ele, esse cuidado, né? A Uhum, questão de assim do respeito que a gente tem pelas pessoas é uma coisa assim que ela fala que admira, né? O meu relacionamento com Deus, né? Eu vejo assim que eles comentam, nossa mãe, você eu quero um dia ser um pouquinho, né? Do jeito que você é. Eu falei, melhor ah, não, deixa você ser do jeitinho uhum. que você é, né? Então, Isso. essa questão, assim, da influência das coisas do cotidiano, O eu exemplo, né? sabe, e, né, de trazer junto, gente, vamos orar essa semana, específico por isso, vamos jejuar por isso. Nessa semana a gente tem grandes decisões para tomar, então vamos sentar como família, vamos conversar, vamos Uhum, jejuar essa semana, né? Então, você acaba naturalmente sendo influência para ele, né? E eu uhum, louvo a Deus por isso, sabe, Jay? Porque isso é bênção de Deus para nossa vida, né? uhum, Hoje os jovens eles estão, né, tão idealizadores, né, com aqueles ídolos tão distantes, às vezes figuras. Hoje a gente tem a influência da mídia, né, da internet como um todo, né, e às vezes buscando ali futilidades, né, e os nossos filhos, eles gostam de buscar influenciadores, inclusive eu e o pai, né, para trazer para a vida deles, né. uhum, Eu lembro que a Maria agora, né, construindo a carreira dela, uma fofa, eu vendo tudo isso, meu Deus do céu, o que é essa menina fofa, né, construindo a carreira dela e ali guardando o dinheiro dela, pensando no futuro, sonhando, né, e fala, pai, me orienta aqui, como que eu faço, administrar isso, administrar aquilo, eu preciso guardar. Aí ela faz lá aqueles, né, a médio, a longo prazo, a curto prazo, né? Então ela vê no pai também, né, essa influência para as coisas financeiras, né? E a questão da família mesmo, né? E o dia que meu sim. filho falou assim, mãe, eu queria uma mulher igual a você, eu falei, Uau! Uau! falar de temor, né? Você falou de temor, menina, tipo, meu Deus, Uhum, né? uhum. Isso é bom ao mesmo tempo, mas traz um temor para a vida da gente, como você Sim. mesmo falou, assim, né? Mas com certeza, né? Eu acho que o jeito que a gente se veste, né? Isso influencia na vida das nossas filhas. Uhum, Como a gente uhum, trata o nosso esposo, como a gente trata a uhum. nossa mãe, o nosso pai,
né? Uhum, Isso uhum. vai trazer uma consequência, isso vai trazer uma influência para a vida deles. Como a gente trata Sim. as coisas de Deus, o nosso ministério, né? Uhum, O nosso uhum, comprometimento com a obra do Senhor, isso vai trazendo influência, né? Os meus filhos uhum, todos estão, todos têm ministério, né? O Bruno está aqui agora, deixou o ministério stand-by lá nos Estados Unidos, mas quer voltar para lá, né? Comprometido com a obra, porque eles viram a gente, eles cresceram assim. Então uhum. eles, né? Têm essa sede também de colocar os dons e talentos deles à disposição do reino na casa do Senhor, né? Sim, Então acho que também isso assim, a questão da sim. influência É. na E é parte tão. É uma ministerial. influência que ela é meio que vai ecoando por muitos Uhum. anos, né? Eu acho que às vezes a gente. Todas nós, acho que, né, que eu falei daquele processo de rompimento, que você quer fazer diferente dos seus pais, que você quer ser diferente, quando a gente é mais nova e imatura, assim. Mas mesmo assim, né, é tão engraçado como essa influência que era tão forte lá no começo, ela vai ressoando ao longo da vida, né? Ao longo dos anos. São coisas que você fala assim, aquela coisa que a gente fala, isso aprende de casa, né? Educação, Uhum. bons modos, né? O jeito de Uhum. tratar as pessoas que você mencionou, né? A forma que Uhum. lida, né, com a vida e tal. Isso aprende de casa, né? E não começa com 21, né? Começa com um. Não. E você tá ali, né, já, e essa influência ela não acaba, tipo assim, a partir dos 7 anos a criança começa a questionar, e aí você não é mais a maior influência, bababá, tem todas as teorias, né? Mas Sim. aquela influência que a gente exerceu até os 7 anos, que era tipo, meu Deus, a minha mãe, né? Tudo que ela fala é maravilhoso, é Deus certo, é. nada, Aham. né? Assim, super, né? O super-herói aqui. Uhum. Essa influência, ela vai ressoando, eu acho, né? Vai ecoando, assim, ao longo da vida. Eu vejo isso, assim, com os meus pais, assim. Hoje eu olho pra trás e falo, gente, eu tô igual minha mãe aqui, né? Tipo, e eu acho maravilhoso, né? Porque hoje eu já Aham. adquiri uma maturidade que eu quero ser igual a Pra minha mãe, saber. né? Exatamente, né? Então eu Aham. falo assim, quando alguém fala assim, nossa, você tem um jeito parecido com a sua mãe, nossa, eu ganhei na loteria, né? Que eu mais Aham. quero isso. Então, assim, Aham. é gostoso, assim, né? Acho que tanto para os filhos quanto para os pais, sabe? A gente poder ter essa relação onde a influência ela é saudável, mas não manipulativa, né, Tati? Porque aí eu vejo assim que às vezes as mães, né, não conseguem ver que os filhos cresceram e querem exercer o mesmo tipo de influência que exerciam lá no comecinho, né? De tipo assim, É. tudo que a Aí mamãe você fala é tem os certo, problemas. Uhum. aí não vai ser uma boa sogra também, né? Não vai ter uma boa sogra. Eu acho que o X da questão para que isso não aconteça é você mostrar, você se mostrar aquilo que você realmente é. Nossa, Uhum, eu errei, né? Olha, perdoa a mamãe, perdoa, eu errei aqui, eu errei ali. Filhos, eu fiz uma coisa que não devia. Mostrar também aquilo que você faz de errado, né? uhum, uhum, Mostrar para o seu filho que você não é essa mulher perfeita, essa mãe perfeita, essa serva perfeita, essa filha perfeita, essa esposa perfeita que também erra, né? uhum, Mas que está disposta a melhorar a cada dia, sim, né? uhum, A corrigir os seus erros, né? E não fazer de novo, no mínimo, né? Mostrar para eles que, olha, eu errei, né? Eu tomei essa decisão, eu falei isso, enfim, qualquer coisa que, né, desagradou e mostrar para eles que você não é perfeita, né? uhum, Que você tem ali no dia a dia às vezes, né, a gente tem influências externas, a gente tem hormônios, né? E tá tudo bem, né? De repente você tá ali, acorda, eu já tô ali na fase da TPM não, da menopausa, né? Na fase, às vezes os hormônios estão, aí você já fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali, né? uhum. Ufa, passou aquele estresse, vamos conversar, olha. E ela vê, não, a minha mãe é humana, minha mãe errou, Uhum, mas agora ela já tá aqui mais calma, ponderada, já pediu desculpa, ou de repente esqueceu e pediu desculpa só de noite e rever, porque aí você vai orar, né? Deus, meu Deus, eu fiz um negócio traz pra luz. horrível. Aí de manhã, no café da manhã, oi filha, mãe queria te falar um negócio, ontem tava isso, com a mãe, e tá tudo bem, né? Uhum, Ela sim. viu, né? Eu reconheci o meu erro, falei pra ela, olha filha, né? E aí, ela, né? Em nome de Jesus, ela vai olhar e falar, olha, isso aqui eu não quero repetir porque não tá legal, isso aqui eu Uhum. quero, né? Ou Então, se eu fizer igual, eu sei o caminho, né, de para me reconciliação. retratar, Eu sei né? como reparar, né, essa
ponte quebrada pela palavra maldita ali naquele momento, nesse processo de deixá-los escolher, de influenciá-los com sabedoria, com a palavra do Senhor, né? Que temos ainda, enquanto eles estão embaixo do nosso teto, né? A gente tem autoridade, né? E eu acho que essa questão de podermos aconselhar, eu acho que é algo que deve ser desafiador, ainda não cheguei aí, né? Mas não manipular para fazer o que a gente quer que faça. Isso Né? corre um perigo fazendo isso. Né? É. Por isso, então, que a gente precisa examinar o nosso coração. Sim. Né? Eu quero que a minha filha faça, sei lá, quando ela tem 12 anos, o balé, porque eu fui uma frustrada e não fiz balé. Eu quero que a minha filha case com esse homem assim, 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 porque eu não casei. Né? Eu quero que ela seja uma executiva de sucesso porque eu não fui. Ou ao contrário, né? Eu sou uma executiva de sucesso, portanto, a minha filha, nossa, tem que ser uma executiva de sucesso igual a mim, ou uma médica igual a mim, né? Não sei ali o perfil, né? A profissão das mãezinhas que estão nos ouvindo, mas né? Aquilo que né? Nós não podemos projetar nos nossos filhos aquilo que nós não fomos. Sim. Né? E trazer para eles, às vezes, um peso, né? E uma responsabilidade de fazerem aquilo que nós não fizemos. Né? Não, a minha filha, nossa, eu não viajei, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo para cuidar de filhos. Não, não, filha, então não case, ou, né, projeta neles as suas frustrações, isso é um outro nível também, né, além da manipulação, né, projetar isso aí, né. Eu vejo Cada muito essa tua fala, ela é muito comum, assim, eu vejo na minha geração, talvez até as um pouco mais novas que eu, assim, de ouvir muito das suas mães, né, de, olha, não vai depender de homem, né, aquela coisa, vai trilhar o seu caminho, né, e tal, e fugindo, assim, né, um pouco do casamento, assim, de parceria realmente, né, onde um depende do outro saudavelmente, né, onde a gente constrói juntos a vida, e que não é esse é meu, esse é seu, né, mas esse é nosso. E eu vejo assim que isso acabou infiltrando a igreja, assim, por causa dessas frustrações de não só isso, né, gente, tem tanta coisa, meu Deus. Sim. Mas esse é um dos fatores, né, assim, que acabou respingando aí, né, na minha geração de mulheres, eu vejo assim. Mas Tati, assim, que delícia a gente poder falar sobre isso. Eu queria que você contasse pra gente qual tem sido a graça peculiar da sua estação hoje, né? Você está nessa estação aí de, nossa, né? O fulano, o Bruno saiu, tudo bem, gente, né? Claro, mora com vocês, tem que saber se voltou para casa, óbvio, né? Mas assim, já morou fora 5 anos. Imagine o filho morando em outro país por 5 anos, que fase diferente de vida, né? Imagine que seja difícil. Mas me conta, assim, qual que tem sido a graça peculiar, assim, desse seu momento hoje? Que momentos mais gostosos você tem vivido como mãe? Eu vivi muitos momentos gostosos. Eu lembro que eu tinha medo da adolescência, a adolescência chegou e foi maravilhoso curtir a adolescência dos meus filhos. Foi maravilhoso, maravilhoso. Cada fase, assim. E atualmente eu acho assim, ver eles, né, como um homem e uma mulher que já o são, né, tomando decisões responsáveis, no temor do Senhor. Eu acho que isso, assim, né, fazendo escolhas, né, não todas certas, mas errando e aprendendo, né, mas tudo na dependência de Deus. Esse é o maior legado, é a fé. O maior legado, o resto Deus vai providenciar. Eles já são bem-sucedidos porque eles escolheram depender do Senhor, porque eles têm temor, né? E quando eu olho para eles ali jejuando, orando, né, com seus namorados, esperando ali os milagres, os sonhos que eles têm, todos na dependência de Deus. Eu acho que essa é a graça perfeita do momento, assim. Que Eu delícia. estou muito realizada nessa fase, assim, da vida dos meus filhos. Muito, muito, né? Eles se tornaram um homem e uma mulher, assim, de Deus, né? Todos já com suas profissões, todos os dois formados, né? Buscando a glorificar a Deus ali no namoro, nas decisões que eles têm, nas amizades, né? E eu acho que isso, assim, deixa meu coração, tipo, ai, meu Deus, obrigada, Senhor, porque é misericórdia, misericórdia. Não é porque eu sou uma boa mãe e o Laduir um bom pai, não é a misericórdia do Senhor.
né? Com certeza existem frutos sendo Uau, colhidos, né, de um plantio feito e que pela graça o Senhor resgatou sim, vocês, né? Eu é conheço um pouco do verdade. testemunho de vocês que Aham, vocês vieram a Cristo quando as crianças eram pequenas, né? sim, E isso foi graça do Senhor, né, é sobre a vida de verdade. vocês e Aham, que bom que o Senhor os chamou, os resgatou e que puderam, né, ensinar os filhos no caminho. Ai, Tati, aham, quero te agradecer de todo o coração. Você tirar um tempinho na sua agenda, eu sei que tá uma loucura, você é super ocupada, mas agradeço, assim, você ter disponibilizado esse tempo pra gente, viu, querida? Que Deus abençoe mas muito sua vida e que você ainda possa abençoar muitas pessoas com esses testemunhos lindos. que gostoso. Ai, eu que agradeço o privilégio, a oportunidade, né, de compartilhar um pouco do meu dia a dia, da minha história, da minha família, né, o que Deus tem feito, a misericórdia do Senhor nos cercando a cada dia e nos impulsionando a glorificá-lo e fazer aquilo que é bom, né, vivendo na Amém. dependência do Senhor, né. E o resto Amém. Deus faz, né, conduzir os nossos filhos, né, às vezes as mãezinhas têm tanto medo, né, mas que cada mãe possa aprender a viver na dependência do Senhor, né? E aquilo que cada um tiver que passar, né? Seja os dias dos desafios, o dia das bênçãos, né? Sejam ali para glorificar o Senhor, porque em todo tempo, né? Quando vem as dificuldades, a gente está crescendo, a gente está aprendendo, a gente vai glorificar a Deus na dificuldade, né? Amém. Nas Amém. bênçãos é maravilhoso, Uhum, né? uhum. E na dificuldade é aprendizado, né? Sim. E Deus é um Deus que, com certeza, tem o melhor para os nossos filhos, né? E cabe a nós viver na dependência desse Deus como mães, né? Para conduzi-los aí nesse processo. Né? Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.